Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET e que nos acompanha através da internet pelo portal gazetaweb.com. Muito obrigado pelo carinho. Chegou o momento de deixar você atualizado. Está começando as notícias do esporte. E você já sabe que aqui no Canal Esportes, de segunda a sexta-feira, de 8 às 8h40, nós estamos abrindo a programação da TV Mar Canal 25 com reprises no decorrer da semana, de acordo com a programação da nova TV Mar. No programa de hoje, nós vamos falar de Copa do Nordeste. Hoje à noite, o CRB enfrenta o Coruripe no estádio Rei Pelé pela segunda rodada da competição. Mas não se fala em outra coisa aqui em Alagoas do que no clássico, que será realizado no próximo domingo no estádio Rei Pelé, 4h. E a direção do CSA ontem anunciou o preço dos ingressos. Decidiu baixar. Inicialmente seria um valor um pouco mais alto, mas por reconhecer que o momento é importante e de atrair o torcedor para o estádio, a direção do CSA divulgou novos preços ontem mesmo e nesses próximos dias esses ingressos já serão colocados à disposição para poder encher o estádio Rei Pelé. A previsão das pessoas que fazem a diretoria de CSA e CRB é que o estádio Rei Pelé venha receber um público superior de 15 mil torcedores. Porém, ainda aguarda a liberação de vários aspectos. Primeiro, o aspecto da polícia militar, na garantia do espetáculo, para poder proteger o espetáculo e garantir também que nós não teremos cenas de violência nesse clássico. E isso também está sendo aguardado para poder definir de fato a capacidade que será comercializado os ingressos para colocar à disposição sua, torcedor, telespectador, você que é amante do futebol de Alagoas. Também nós vamos falar de Libertadores da América. Começa nesta terça-feira a fase de grupos da competição. E claro, tudo que envolve as competições de nível nacional e que é destaque, você vai saber agora, aqui no Canal Esportes, que está apenas começando. Hoje, terça-feira, dia 16 de fevereiro. O Canal Esportes vai um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouco com esses e outros assuntos. Voltamos já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo, a Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro.
aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Ok, agora sim, começando o canal Esportes. Antes de entrarmos nas notícias, eu quero dizer para você que nos acompanha que nós estamos ao vivo a partir de agora pelo portal gazetaweb.com. Você pode acompanhar no decorrer do dia também as reprises do canal Esportes na distribuição, na grade da TV Mar Canal 25 no decorrer da semana. E você também tem o 3377-9097 como uma ferramenta para poder interagir conosco. Você liga, fala com a produção do programa e o 98107-9872 é o número do WhatsApp da TV Mar Canal 25, onde você fala com a redação do programa também, através de textos, manda seus áudios, pode também distribuir vídeos, coisas interessantes, está passando no local, filmou, só é mandar para o 98107-9872, que é o nosso WhatsApp, e você vai ficar também bem informado, vai poder acompanhar as notícias e também prestar serviço para a sociedade alagoana, ser um repórter itinerante da TV Mar Canal 25, tá certo? Ainda repercute bastante no futebol internacional a condição criada pelo Barcelona em um lance livre. O pênalti que foi gerado na partida contra o Celta, onde o Messi serviu o Luis Soares. Mas nós temos que saber a opinião das pessoas, né? E essa matéria foi feita pela ESPN para poder acompanhar também todo o procedimento. O que acha as pessoas a respeito desse assunto e, principalmente, como foi recebida essa cobrança de pênalti que foi finalizada com o gol do Luis Soares na goleada pelo placar de 6-1 no final de semana diante do Celta. Como é que a imprensa espanhola recebeu mais um feito desses jogadores do Barcelona? Vamos ver. O pênalti é, na teoria, a jogada mais simples do futebol. Um batedor, um goleiro, 11 metros e toda a tensão do mundo entre eles. Há pênaltis que entram para a história porque terminam em gols históricos. E outros que se eternizam justamente porque a bola não entrou. Mas há outro tipo de pênalti, muito mais raro, e por isso sempre marcante: a cobrança indireta, que ficou famosa com essa jogada de Johan Cruyff em 1982. Desde então a ideia foi repetida algumas vezes. Já deu muito certo e também muito errado. No domingo, com o Barcelona vencendo o Celta por 3-1, Messi resolveu tentar. E a jogada surpreendente acabou com o gol de Luis Soares. É verdade que a jogada de Messi aqui no Camp Nou não é inédita, mas talvez ela provoque uma repercussão nunca antes vista para um lance assim. A pergunta por aqui é uma só: genialidade ou desrespeito ao adversário? Y este es un país en el que está mucho más aceptado un patadón, sea donde sea, que una filigrana. Y ya está. Y a partir de aquí volveremos al debate que a nosotros nos interesa, que no perseguimos y nada más. Entendemos que suceda esto, va a seguir sucediendo y ya sabemos de dónde viene. Cada uno marca los goles como puede, como quiere o como le dejan, y nada que no haya salido de la legalidad cometida. Así de que no tengo mucho que aportar, ni quiero demasiado aportar. Me duelen más los goles que la manera en que se convirtieron. I think definitely a touch of genius. I think a lack of respect is diving, trying to get your opponent sent off, is not taking a penalty, which is completely legal, and something which hadn't been done, hadn't been executed perfectly for some 40 years. So it's definitely a touch of genius, no question of a lack of respect. El rollo del respeto yo creo que se diluye, porque si lo han preparado antes significa que lo tenían pensado para el siguiente penalti que tenían que tirar.
ha dado la casualidad de que el partido estaba resuelto cuando el árbitro ha señalado penalti. Es una situación que se puede ejecutar así. No creo que somos los primeros que intentamos siempre respetar a los contrarios, a los rivales y la forma de jugar. Al final, pues bueno, cada uno tendrá su visión de las cosas, pero no creo que sea ni mucho menos falta de respeto. Em meio a todo esse debate, uma informação dada por Neymar tornou a jogada ainda mais curiosa. Habíamos entrenado, yo y Leo, y era para mí el penalti, pero Suárez estaba más cerca y ha hecho gol, esto que importa, y la jugada ha salido bien. Assim é o Barcelona de Messi, Suárez e Neymar, capaz de encantar e surpreender o mundo e de transformar um simples pênalti em golaço, mesmo quando as coisas não saem como planejado. É uma fase fantástica vivida pelo Barcelona, de fato, e falta de respeito mesmo é a opinião de quem acha que isso é uma falta de respeito, com toda sinceridade. O futebol tá tão chato, né, gente? O futebol já está tão chato, aí de repente aparece uma jogada como essa e aí levanta, acende aquela chama, né, da magia do futebol romântico, daqueles dribles que nós estamos acostumados a ver, de estádios cheios aqui no Brasil, e de repente vem uma jogada como essa e acaba reacendendo tudo isso, né? O futebol está muito chato, muito cheio de regra, colocaram muita regra no futebol nos últimos anos e tirou um pouco daquela magia, daquele brilho. Agora já se fala do aspecto tecnológico, de colocar chip na bola, de colocar um árbitro com a câmera para poder reavaliar o lance. Aí começa a criar essas regrinhas, essas coisinhas que deixam o futebol muito mecânico. E eu não gosto muito desse processo, não. Eu gosto do futebol pela essência, o que vale é aquela discussão do dia seguinte ou depois do jogo. Foi pênalti, não foi, né? A jogada foi entre as pernas, não foi uma carretilha, não foi. São esses aspectos que acabam colocando o futebol em evidência, reacendendo uma magia. E eu, com toda sinceridade, você encarar uma jogada como essa como falta de respeito, eu vou utilizar bem o popular. Quem me acompanha desde a época do Big Sports, na antiga Big TV, quando nós acompanhávamos e trazíamos já a informação do esporte há quase 9 anos aqui, né, pela TV Mar, eu sempre disse que eu defendo o futebol de uma maneira simples, não um futebol cheio de regras. Acho que o futebol precisa continuar criando, produzindo, dando alternativas, desde que seja aquele futebol que todos nós estamos acostumados a ver. O futebol disputado em campo, não futebol fora dele, não com a equipe querendo levar vantagem de forma ilícita em relação ao adversário. Isso não. Mas o futebol com a magia, da alternativa, de ter buscando meios para poder vencer aquele adversário. E o Barcelona só utilizou um processo que já foi utilizado lá atrás, pelo Cruyff, e que trouxe também naquela oportunidade uma condição de destaque. É destaque porque nós não vemos todos os dias esse tipo de cobrança. Agora, é claro que essa discussão de que é falta de respeito, não é? Eu respeito a opinião das pessoas, mas acho uma tremenda ignorância para quem acha de que é falta de respeito esse tipo de situação. A pergunta aqui não é aquela que muitas podem estar imaginando. Se o time tivesse empatando 0-0, será que eles cobrariam dessa forma? A pergunta não é nesse sentido. A pergunta aqui é se deve ou não ser aplicado o processo. Então, acho que o futebol precisa de jogadas como essa, sim, e que precisa continuar tendo essas alternativas, criando esses meios para poder manter essa chama acesa, que é a chama da qualidade, da habilidade, da inteligência desses jogadores que recebem muito. E a equipe do Barcelona, em relação a outros times, tá anos-luz. Brincadeira que esses caras jogam. Jogam demais. Vamos dar uma passada, já que hoje nós temos Libertadores da América, vamos dar uma olhada nos grupos da competição, para deixar você bem informado, né? Tem os grupos da competição, os confrontos também deste meio de semana pela Libertadores. O Palmeiras, do nosso querido Fábio Novaes, o vulgo Fábio Salsicha, joga hoje contra o River Plate do Uruguai. Eu acho que perde, porque o Palmeiras está jogando a bolinha miúda, que sinceramente, a bolinha do Palmeiras está miúda demais. Não adianta nem o cara dizer, não, porque estamos pensando na Libertadores. Aí perde hoje, aí vai dizer o quê? Tá pensando na competição de Marte. Aí não dá, né? Grupo River Plate, São Paulo, The Strongest e Trujillianos. Jogo de amanhã. São Paulo e The Strongest
no Pacaembu, e Trujillianos jogando contra o River Plate, o atual campeão da Libertadores. No grupo 2, Nacional do Uruguai, Palmeiras, River Plate do Uruguai e Rosário Central. River e Palmeiras jogam hoje no estádio Maldonado. Rosário Central enfrenta o Nacional do Uruguai na quinta-feira, nesta que vem a outra apenas, faz sua estreia na competição, tá? Então, nesta quinta-feira, não. Quinta-feira, dia 18, não. Dia 25, tá? No grupo 3, Boca, Bolívar, Deportivo Cali e o Racing. Bolívar, obviamente, da Bolívia, Deportivo Cali da Colômbia, Racing e Boca Juniors da Argentina. Teremos Racing e Bolívar na próxima quarta-feira, dia 24, de amanhã a 8, e o Deportivo Cali jogando contra o Boca também de amanhã a 8, dia 24, no Colosso de Palma Seca, na Colômbia. No grupo 4, o Atlético Nacional da Colômbia, o Huracán da Argentina, o Peñarol do Uruguai e o Sporting Cristal do Peru. Depois de amanhã, quinta-feira, o Sporting Cristal joga contra o Peñarol, jogo no Peru, e o Huracán só joga na terça-feira que vem, de hoje a uma semana, contra o Nacional de Medellín, o Atlético Nacional de Cali. Aliás, Atlético Nacional de Medellín, tá? No grupo 5, Atlético Mineiro, Colo-Colo, Independente Del Valle e Melgar. O nosso representante joga amanhã contra o Melgar, Mariano Melgar, o nome do estádio, às 9h45 no horário de Brasília. E o Independente Del Valle joga contra o Colo-Colo também. Aliás, joga na quinta-feira o Independente Del Valle, depois de amanhã, dia 18, contra o Colo-Colo no estádio Ruminan Rui. No grupo 6, Grêmio, LDU, São Lourenço e Toluca. O Grêmio joga amanhã contra o Toluca e o LDU joga contra o São Lourenço na próxima terça-feira, de hoje uma semana, às 7h30 da noite. Então, por falar em Grêmio, antes de continuarmos com a classificação da Libertadores, o Maicon fala da expectativa dessa estreia do tricolor gaúcho, que foi campeão já da Libertadores, e que fala também desse processo onde a equipe se prepara para a estreia na competição. Vamos colocar o Maicon, tá? Do Grêmio. Maicon. Respeitando o adversário, a gente sabe que tem vários fatores, eles estão jogando em casa, tem altitude, tem tudo isso daí, mas com certeza a gente tem que entrar sempre para vencer, até porque a viagem é bem desgastante, então tem que fazer valer a pena, então com certeza nosso foco é total na vitória e se não conseguir a vitória a gente tem que levar pontos para casa. Eu joguei já na altitude, na Bolívia contra o The Strongest. É bem complicado, mas não é nada que vá assustar assim, né? Às vezes a gente tem que sentir o jogo, né? Ver como é que o adversário vai vir, né? Não adianta também a gente querer jogar igual um desesperado, correndo o tempo todo, não adianta. A gente tem que manter o nosso padrão de jogo, né? Que é de toque de bola, circular a bola de um lado para o outro e usar os nossos jogadores de velocidade na frente. Pois é essa forma que o Grêmio vai enfrentar na estreia a equipe do Toluca, falando, claro, da altitude e das dificuldades, que acaba sendo um ingrediente a mais para essa equipe, né? E para a disputa da competição pela própria Libertadores. O Deportivo Táchira está no grupo 7 da Libertadores, ao lado de Emelec, ao lado do Olímpia e do Pumas. Vamos dar uma olhada nos jogos desse grupo 7 da Libertadores da América, jogos previstos já para esta terça-feira, né? O Táchira vai jogar contra o Olímpia, no estádio Pueblo Nuevo. E o Pumas joga na próxima sexta-feira contra o Emelec. E para fechar os grupos da Libertadores, no grupo 8, o Cerro Porteño, Cobresal, Corinthians e o Santa Fé. O Santa Fé joga contra o Cerro Porteño hoje e o Corinthians
joga amanhã contra o Cobressal fora de casa. Então, um meio de semana de Libertadores e de Liga Sul Minas Rio também, né? Nós vamos ter jogos neste meio de semana na competição. Voltando à questão dos grupos da Libertadores, o Atlético Mineiro, que é um dos representantes do Brasil nessa disputa, está no grupo 5 ao lado do Colo-Colo e do Independente Del Valle, além do Melgar, vai jogar amanhã, né? Inclusive sua estreia na competição. E ele fez a estreia de seus uniformes. E claro, a nova estrela do clube, Robinho, foi o garoto propaganda. Vamos ver. Bom, o lançamento do novo parceiro do Atlético, da nova camiseta, realmente ficou muito bonita. As características são as mesmas, das listras bem largas, né? E a camiseta branca também muito bonita. E o Robinho como, de repente, a cereja do bolo no desfile, já vestindo a camiseta do Atlético por uma grande temporada. O torcedor atleticano aposta e acredita que isso é muito possível, já que ele veio com muita ambição. Peso do Robinho no elenco agora. Não, vai ser muito bom para todo mundo. Ele é um jogador muito bom. Tomara que ele contagie a gente, que sirva como sempre para todos nós e que ele se encaixe rapidamente para nos ajudar muito. Eu sofri tanto essa semana, foi tão intensa que se eu pensar já na quarta-feira eu acho que eu ia dar conta de chegar. Então está sendo dia a dia. Eu acho que Libertadores é diferente, não tem favorito, né? Libertadores, o time tem que ter essa consciência que não tem adversário fácil. Comecei com a Guerra agora, estava todo mundo bem. Falei com ele que para ele concentrar nos jogadores lá, que os que estão aqui, a gente sofre para ele, que faça um bom jogo. Pois é, você viu aí então a participação do presidente do Atlético Mineiro e o Robinho aí, novo contratado para a sequência aí da competição, né, para a disputa inclusive desta Libertadores. A Liga Sul Minas Rio, ou a Primeira Liga, como está sendo chamada, terá jogos neste meio de semana. Vamos dar uma olhadinha, então, nesse processo que está sendo envolvido aí com a presença de muitos clubes do eixo Rio, do eixo Rio, Minas, né, no Rio Grande do Sul também. Vamos dar uma olhadinha, então, o que está sendo reservado com a distribuição dos grupos. Para quem não sabe, o grupo A tem o Atlético Paranaense, que é o líder, o Criciúma é o segundo colocado ao lado do Cruzeiro com 1 ponto cada um, e o Fluminense, que perdeu para o próprio Atlético Paranaense na estreia pelo placar de 1-0 no Rio de Janeiro, ainda não pontuou na competição. Os jogos desse grupo previstos para amanhã, Cruzeiro e Fluminense. Atlético joga na próxima quarta-feira, de amanhã a 8, contra o Criciúma, o Atlético Paranaense. Então amanhã nós teremos apenas um jogo desse grupo, o Cruzeiro enfrentando o Fluminense no Mineirão. A situação do grupo B, o Grêmio é o líder, tem 4 pontos, já realizou 2 jogos, 1 empate e 1 vitória. O Avaí vem em segundo com 1 ponto, o Internacional em terceiro 1 ponto, o Curitiba é o quarto também 1 ponto. Já realizou 2 jogos a equipe do Curitiba. E ontem, aliás, no último domingo de carnaval, cara, isso aqui, viu? Foi domingo de carnaval. O Grêmio venceu o Curitiba pelo placar de 1-0, tá? Foi no domingo de carnaval esse jogo, dia 7. E o Internacional joga amanhã contra o Avaí para fechar essa rodada de número 2 do grupo. No grupo C, o Flamengo tem 3 pontos, o América Mineiro tem 3, o Figueirense tem 3 pontos e o Atlético Mineiro já realizou 2 jogos, ainda não pontuou na competição. Os jogos, o domingo de carnaval também teve a vitória do Figueirense pelo placar de 2-1 em cima do Atlético Mineiro. E amanhã o Flamengo joga no estádio Kleber Andrade contra o América Mineiro pela segunda rodada da competição. São os jogos dessa Liga Sul Minas Rio, algumas partidas já realizadas, outros jogos que serão cumpridos para poder dar andamento a esta segunda rodada, e a segunda rodada que também deve ser aberta para muitos grupos aí dessa competição amanhã com suas partidas. Então, está se adequando aos poucos ao calendário do futebol brasileiro, e isso, pelo menos para uma primeira edição, vai ser essa condição de dificuldade daqui para frente. O Palmeiras joga hoje, rapaz, a estreia do Palmeiras na Libertadores, vai enfrentar o River Plate do Uruguai, lá na casa do adversário. E o Lucas Barrios, que é um jogador acostumado a disputar Libertadores, fala a respeito das dificuldades desse confronto e do momento do Palmeiras, que é o momento de mudar o chip, sair do Campeonato Paulista e pensar de fato na principal competição desta primeira temporada, desse primeiro semestre do Palmeiras. Vamos ver. No, creo que hemos trabajado mucho para tratar de prepararnos y estar en este momento
en un 100%. Creo que el equipo cada día está conociendo a los compañeros nuevos que están llegando. Una lástima que se perdió el juego en casa de Paulista. No porque hayamos perdido un partido somos los peores. Creo que el equipo la confianza la tiene, lo hemos demostrado ya contra equipos fuertes en la Copa de Brasil, también el Brasileirao del año pasado, y ahora el equipo está conociendo a los nuevos jugadores y creo que a medida que pase tiempo va a ir mejor. Sabemos que la responsabilidad de mañana de hacer un gran partido aquí en Uruguay nos va a dar una posibilidad de tratar de cerrar los juegos en casa, ¿no? Uma informação importante. O Moisés, aquele meio-campista elogiado no início desta temporada, recém-contratado, tem uma lesão no pé direito, passou por cirurgia em São Paulo e desfalca o Palmeiras por 4 meses. Direto aqui do Uruguai. Aí a participação com notícias do Palmeiras, que tem aí agora o Moisés machucado e que joga hoje à noite contra o River Plate pela estreia do Verdão na Libertadores 2016. A Copa do Nordeste também terá rodada nesta terça-feira. Vamos dar uma olhadinha então nos grupos, a distribuição dos grupos da competição. O grupo A tem o Campinense, que empatou, né, seu primeiro jogo. Aliás, o grupo dos empates esse, né? O Campinense ficou no empate com o ABC na primeira rodada e o Salgueiro empatou com o Imperatriz 0-0. Então todos aí têm um ponto e aí na ordem, na classificação, o Campinense lidera, seguido pelo ABC, logo depois vem o Salgueiro e o Imperatriz. Os jogos desse grupo previstos para esta terça-feira, dia 16, Campinense e Imperatriz jogando no estádio Almedão, em Campina Grande, e o Salgueiro jogando no estádio Cornélio de Barros, carinhosamente chamado de Cornelhão, né? Na cidade de Salgueiro, enfrenta o ABC. Às 10h30 da noite, 9h30, horário aqui na região Nordeste, tá, gente? Esses horários aí são horários de Brasília. Então, não pense que o jogo vai começar às 10h30 do horário daqui, não. 9h30 da noite aqui no horário da região Nordeste, tá certo? São os jogos desse grupo. No grupo B, CRB é o líder com 3 pontos, venceu o Estanciano por 2-1 no final de semana. O América de Natal, que empatou com o Coruripe no finalzinho, vem em segundo com 1 ponto. Coruripe vem em terceiro, 1 ponto, e o Estanciano, que perdeu na rodada inicial, não pontuou na competição até aqui. CRB e Coruripe jogam hoje, 8 da noite, ou seja, 7 da noite no estádio Rei Pelé, aqui horário da região Nordeste, 7 da noite, viu o horário do jogo. E o América de Natal enfrenta o Estanciano na Arena das Dunas, às 9h30 da noite, aqui também no horário da nossa região. São os jogos desse grupo B. Grupo C, Bahia é o líder com 3 pontos, venceu o Santa Cruz na estreia. O Confiança, que ficou no empate com o Juazeirense, tem 1 ponto, vem em segundo. Em terceiro, o próprio Juazeirense. O Santa Cruz não pontuou nessa primeira rodada. O duelo desta noite, aliás, o duelo de amanhã desse grupo, Confiança e Santa Cruz do Batistão, amanhã às 9h30 da noite. O Bahia joga contra o Juazeirense na Fonte Nova, às 7 da noite, na próxima quinta-feira. E o grupo D, o Fortaleza tem 3 pontos, o Sport vem em segundo com 3 pontos, o Botafogo da Paraíba e o River do Piauí não pontuaram na primeira rodada. O River joga contra o Botafogo, amanhã às 7 da noite, e o Sport joga contra o Fortaleza também amanhã, na Ilha do Retiro, às 9h30. Para fechar os grupos desta Copa do Nordeste, o Sampaio Correia vem aí liderando o grupo E, com 3 pontos, o Vitória da Conquista vem em segundo com 3, o Ceará não pontuou e o Flamengo do Piauí também não pontuou na primeira rodada. Nós vamos ter Sampaio Correia e Vitória da Conquista na próxima quarta-feira, no caso amanhã às 9h30 da noite, e o Ceará joga na quinta-feira contra a equipe do Flamengo do Piauí, às 9h30 da noite, no estádio Presidente Vargas. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, lembrando que o Campeonato Alagoano só retorna no próximo final de semana, né? Nós teremos jogos do Campeonato Alagoano e no decorrer da semana nós vamos atualizar esta classificação para você que nos acompanha. É preciso dizer que o CSA lidera o seu grupo, o CRB lidera o grupo dele também. Então, essa situação está para lá de definida no aspecto mesmo de posicionamento dos 2 maiores clubes do futebol de Alagoas. No grupo do CSA, o ASA é o 2º colocado, né, do grupo.
e não traz assim nenhuma surpresa a respeito dessa condição que está sendo armada para a disputa do Campeonato Alagoano pelo nível de investimento dessas equipes. Vamos trazer as manchetes da Gazeta desta terça-feira, dia 16 de fevereiro. A Gazeta, que tem 81 anos de tradição, é uma credibilidade tremenda, né? Tem um compromisso com você, leitor, e que você encontra através dos semáforos das bancas por um valor mínimo. Para ter tanto acesso aí, acesso a um conteúdo fantástico, tem muitas notícias. E na manhã de hoje, a Gazeta destaca: a briga doméstica ganha o Nordeste. Galo estreou na Copa do Nordeste vencendo fora e o Hulk não passou de um empate. É o destaque na capa da Gazeta, na capa de esportes, no caderno de esportes desta terça-feira. O destaque é o confronto CRB e Coruripe. Jogo entre CRB e Coruripe reedita as duas últimas finais do estadual, mas agora com foco pelo Nordestão, hoje à noite no Estádio Repelé. Lembrando que o CRB pode ter mudanças, o Mazola Júnior aí fazendo mudanças pelo lado direito, pode abrir mão aí do jogador Flavinho para a entrada do Daxon. Ele pode fazer essa modificação no jogo desta noite, né? Essa seria assim a grande novidade do CRB para enfrentar o Coruripe na partida desta noite, às 7 horas da noite, contra o time do Coruripe, tá? Então, fica aí na sua agenda e amanhã nós vamos repercutir todos os detalhes desse jogo. Sem espaço no Cruzeiro, o meio-campista Gabriel Xavier foi emprestado ao Sport. O jogador tem 22 anos e jogará no clube pernambucano até dezembro. Está aqui na parte superior da Gazeta. O São Paulo, que anunciou a contratação do zagueiro Maicon do Porto ontem. O reforço fica por empréstimo até o dia 30 de junho no clube do Morumbi. Então, Maicon aí vestindo a camisa do São Paulo. CSA inicia a preparação para o Clássico das Multidões. Pois é, enquanto não tem jogo no Campeonato Alagoano neste meio de semana, o CSA só vai pensar no CRB. Né? E a vitória na última final de semana por 2-0 em cima do Santa Rita deixa o CSA com moral, porque a equipe chega com 100% de aproveitamento para esse clássico contra o maior rival. Isso é alguma vantagem? Não, vantagem nenhuma. Só coloca ainda mais uma responsabilidade no CSA, porque para o torcedor do CSA é aquela coisa, vencer o CRB é uma obrigação, independente de fase, do número de vitórias. Então, se isso não acontecer, para muitos torcedores não vai valer nada aquilo que foi feito até aqui. É claro que para a comissão técnica, em termos de pontuação, não vai ser o fim do mundo não, se acontecer uma vitória do CRB. Mas para muitos torcedores, perder para o CRB não vai valer de nada, meu irmão, essa situação que foi feita até aqui. Jogo entre Murici e Coruripe é antecipado para sábado, porque esse jogo, o Coruripe joga na outra terça-feira já pela Copa do Nordeste. Então, a direção do Coruripe, para ter um tempo maior de descanso, 24 horas a mais, pediu antecipação desse jogo. E o Vasco, se não bastasse ter um elenco galáctico, eu diria que do mesmo nível do Barcelona, ainda promete reforço de peso através da sua diretoria. O Vasco está jogando uma bola, brincadeira, está jogando fácil demais o Vasco, jogando fácil. Está no mesmo padrão ali do Barcelona, se olha, por baixo ali, por baixo. Andrezinho comendo a bola, o Nenê dando chapéu no Emerson Sheik. Coisa linda, rapaz. Está numa fase fantástica o Vasco da Gama. Brincadeiras à parte, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se o Vasco conseguir manter esse elenco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, porque existe uma competitividade e esses jogadores estão sendo observados. É uma camisa de um grande clube, claro, é muito diferente quando se joga numa camisa de um clube mediano, não é? Porque quando chega uma proposta, o jogador vai embora. Mas se o Vasco, dependendo dessa proposta do mercado, muita gente interessada em alguns jogadores aí, e se o Vasco continuar jogando essa bola que está jogando no início de temporada, com um elenco que já tem um conjunto, meu irmão, sinceramente, bota a Série B com os pés nas costas, viu, Fábio? Vence a Série B com os pés nas costas, o Vasco com esse time aí. Se continuar com esse elenco, brincadeira. Tá jogando muita bola o Vasco, muita bola mesmo. Cartola afirma que o Rubro Negro vem sendo cliente de cadeira, isso é o Eurico Miranda, ele não perde, o Eurico Miranda deita, né? O Eurico Miranda deita. Ganhar no Flamengo de novo, aí ele diz o seguinte, que o Flamengo tem sido um cliente de cadeira nos últimos anos. E o Fernando Horta, vice-geral do time do Vasco, comemora a vitória sobre o arquirrival, diz que a diretoria está trabalhando para fortalecer o elenco e que promete um reforço de peso, né, no Vasco para a disputa da Série B. Quem será esse jogador?
Zika não assusta Rafael Nadal. O tenista, o espanhol Rafael Nadal, diz que não está assustado com a proliferação do vírus de Zika no Brasil. O tenista está no Rio de Janeiro para disputar o Aberto do Rio, que começou ontem. O Ronaldo ganhou uma estátua no Museu de Cera, no Santuário Nacional de Aparecida, e Ricardinho é o novo técnico da Lusa, pentacampeão com a seleção brasileira em 2002. O ex-meia Ricardinho, que jogou no Curitiba e no Corinthians, de 39 anos, foi anunciado ontem como novo técnico da Portuguesa para a Série A2 do Campeonato Paulista. Palmeiras contra o River Plate do Uruguai também é destaque na capa da Gazeta, hoje, né, no caderno de esportes da Gazeta. E mais caros, 2 times argentinos lideram no ranking de clubes mais valiosos da Libertadores. Né? E ainda a respeito do Brasil, clubes mais valiosos da Libertadores não são do Brasil. A matéria está aqui na Gazeta de hoje. Opa, deixa eu trazer de volta aqui o negócio, pelo amor de Deus, Felipe. Né? Pelo amor de Deus. Aqui é o seguinte, a matéria traz, vamos ver. De acordo com o site Transfermarkt, especialista no mercado da bola, os gigantes argentinos Boca e River possuem os 2 elencos mais valiosos desta edição do torneio sul-americano. O Boca lidera o ranking, somando seus jogadores, tem um valor de 84,9 milhões de euros. Em relação aos clubes brasileiros, o atual campeão, né, o River, tem mais de 80 milhões de euros no elenco. Em relação aos times brasileiros, São Paulo não está nesse processo, não. Né? Agora o brasileiro, com o elenco mais rico da competição, aparece apenas em 3º lugar. É o Palmeiras, viu, Fábio? É o Palmeiras, viu? Entre os times mais valiosos, o Palmeiras está em 3º lugar, com mais de 75 milhões de euros. Esse elenco do Palmeiras está sendo avaliado, tá? Então, os mais caros, Boca e River, e logo depois o Palmeiras. E o grupo de fomento ao esporte será lançado. Lançamento oficial ocorrerá amanhã, às 11 horas, no estádio Repelé. O G10, Grupo de Fomento ao Esporte do Estado de Alagoas, criado por representantes das federações esportivas e atletas, terá o seu lançamento oficial às 11 horas no Museu do Esportes, no estádio Rei Pelé. Então tá aí, mais uma iniciativa, né, para promover o esporte aqui em Alagoas, e eu espero que esse incentivo venha mesmo para fortalecer o esporte no nosso estádio. Porque tirando o futebol, os outros esportes, eles sofrem bastante, né, rapaz? Sofrem em todos os aspectos, espaço na mídia, investimento. Então, realmente é uma condição muito desconfortável essa, porque se nós falamos em um ano em que o Brasil vai receber a Olimpíada, onde os maiores atletas dos mais diversos esportes do planeta estarão reunidos no Rio de Janeiro para muitos dias de competição, por que não falarmos em fortalecer o esporte aqui no Brasil? Temos que trabalhar muito essa ideia. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje, né? Ponto final aqui no Canal Esportes de hoje. Amanhã estaremos de volta com mais notícias, trazendo os gols da Copa do Brasil, Copa do Brasil não, meu Deus, da Copa do Nordeste, né? Trazendo gols da Copa do Nordeste, trazendo gols também da Primeira Liga, né? De muitas competições que nesta terça-feira já começam aqui por todo o Brasil, e você vai ficar por dentro de tudo amanhã a partir das 8. Eu te espero. Vem aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes. Grande abraço para você. Tchau, tchau.